Fala galera, tudo bem? Pra quem achava que Charles do Bronx enfrentaria o vencedor entre Conor McGregor e Dustin Poirier, está enganado. Quer saber um pouco mais? Acompanhe tudo comigo, vambora! Na última terça-feira, Dana White participou de uma live da ESPN americana e respondeu algumas perguntas. Entre elas estava: quem será o futuro adversário de Justin Gaethje? E Dana White respondeu e nos surpreendeu também. O Dana disse que se tudo der certo, o adversário do Justin Gaethje será Charles do Bronx. E o nosso queixo fica caído, né, com essa informação, até porque não era tão esperado assim, não era tão óbvio assim. A gente viu o Justin Gaethje sem par, né, pra essa dança das cadeiras praticamente, porque já tem 2 confrontos marcados, a gente vai falar sobre isso. A categoria dos leves tá mega movimentada, mega acirrada, sempre foi uma categoria disputada, mas agora tá tendo, nossa, praticamente um GP aí, né, pra saber quem realmente vai ser o campeão, até porque o campeão também não sabe pra onde vai, o que vai fazer, então tá tudo indefinido. Hoje a gente vai ligar os pontos aqui e analisar qual o melhor cenário pro Charles do Bronx diante dessa situação. Começando pela análise do ranking. Em primeiro lugar está o Justin Gaethje, em segundo o Dustin Poirier, que luta com Conor McGregor, que é o quarto. Eles lutam no dia 23 de janeiro no UFC 257, lideram o card, né, que também terá Dan Hooker, que é o sexto, contra Michael Chandler, estreante, né. A gente sabe que o Michael Chandler tá na expectativa para a estreia, até porque ele ficou de stand-by para a luta entre Khabib Nurmagomedov e Justin Gaethje, né, acabou que ninguém caiu, a luta aconteceu e ele perdeu peso, fez todo o processo, mas não lutou ainda. Então, Dan Hooker dará as boas-vindas a Michael Chandler. E continuando com a nossa análise aqui da categoria, em terceiro lugar está o Charles do Bronx, em quarto Conor e em quinto Tony Ferguson, que perdeu do Charles. Então tá uma coisa assim, ó. Esse ganhou desse, que pode ganhar desse, que perdeu daquele. E aproveitando esse cenário todo confuso, vamos analisar a melhor hipótese para o Charles diante de toda essa situação, porque a gente já tem 2 lutas confirmadas, né? E essa do Charles ainda não foi confirmada. O Dana White expressou o desejo dessa luta acontecer, mas ainda não tem nada certo. Considerando que essa luta aconteça e que o Charles vença, qual o melhor cenário para ele? Que Dan Hooker vença e que Dustin Poirier vença, na minha opinião. Porque Michael Chandler é um cara que vende bastante, é um cara que é um ex-campeão do Bellator, então ele vai chamar atenção nessa estreia, ele pode ser um cara bem rentável ao UFC, então se ele vencer, ele pode passar, né, pode cortar lugares, até porque ele não tá em nenhuma colocação, mas é óbvio que ele vai ficar entre os 5 melhores do ranking. Então, é algo bem assim, ó, vamos torcer para que o Dan Hooker vença. Se você quer ver Charles do Bronx disputando o título em breve, isso é só uma hipótese. Eu acredito que Dan Hooker tenha que vencer e que o Dustin Poirier tenha que vencer também, porque o casamento entre Conor McGregor e Charles do Bronx é um casamento um pouco mais difícil. Seria uma luta bem interessante porque o Charles ficaria ainda mais em evidência lutando contra o Conor. Mas, pensando em casamento de estilos, de jogo mesmo, pra mim, o Dustin Poirier é um casamento mais interessante, mas nada impossível também, até porque a gente viu o Charles acabar com o jogo do Tony Ferguson, né, de uma maneira mega estratégica. Então, acredito que o Charles esteja pronto para sim disputar o título. Tem algumas pedras no caminho, né? Às vezes, alguns têm caminhos um pouco mais curtos, outros têm que se provar um pouco mais. Então, essa luta contra o Justin Gaethje não é favorável para o Charles, no sentido de que se ele perder, ele tá fora dessa disputa toda, né? Talvez ele tenha que realmente construir mais alguns degraus ali para voltar onde ele tá, que é uma posição muito boa, tá em terceiro no ranking do peso leve, que é uma categoria dificílima, com 8 vitórias consecutivas, não é para qualquer um. Já se Conor McGregor e Michael Chandler vencerem, aí tá difícil, porque essa disputa é bem interessante, é uma disputa rentável. Os dois já estão trocando farpas. Michael Chandler já deu uma cutucada no Conor. Acho que a possibilidade do Charles ter um caminho curto
até o cinturão, porque curto não vai ser, né? A gente estava esperando que ele fosse pegar o vencedor de Dustin Poirier contra Conor McGregor e parece que não é isso que o Dana White quer, então vamos torcer aí para que tudo esteja favorável para esse caminho do Charles ser brilhante, ele chegar logo perto do título, né? Mais do que merecido. Então tem ainda mais uma pendência, que é Khabib Nurmagomedov. A gente não sabe se o Khabib vai continuar defendendo o título, se vai ter uma revanche contra o Conor caso ele vença. Tem várias possibilidades. Tem o Georges St-Pierre também, que de vez em quando coloca umas dúvidas aí na nossa cabeça através das redes sociais dele, né? Dando algumas dicas do que possivelmente possa acontecer. Então tá tudo muito incerto, mas o melhor cenário para o Charles, na minha opinião, é esse. Vai ser bem difícil essa luta contra o Justin Gaethje. Vamos ver quando acontecerá, se vai acontecer também. Tem vários fatores aí no meio do caminho, ainda não foi confirmada. Assim que tiver a confirmação, eu vou colocar lá no Instagram para vocês. Então fiquem atentos, fiquem ligados a todas as redes sociais do Olhar da Luta, se inscrevam aqui no canal e deixem a opinião de vocês. Me falem, vou terminar esse vídeo com uma dúvida aí para vocês. Vocês acham que Charles do Bronx está sendo passado para trás? Falou!